Salve, salve senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. E hoje estamos de volta para trazer dois assuntos. Eu vi que vocês gostaram bastante daquele vídeo que eu fiz metade sobre um time, metade sobre outro, metade sobre um tema, metade sobre outro, porque a gente aproveita melhor o tempo de vídeo falando sobre dois assuntos do mesmo vídeo. E como eu não tô conseguindo trazer vídeo todos os dias, vai ficar muito bom, né? Quando eu conseguir trazer vídeo todos os dias, obviamente que eu vou fazer o esforço de trazer, mas quando não der, a gente vai tentar trazer dois assuntos, beleza? E hoje a gente vai falar, como vocês devem ter visto pela thumb, sobre New York Knicks e sobre Los Angeles Clippers. Duas coisas mudaram muito o destino dessas duas franquias para essa temporada 2024-2025 e é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, de rumor, de notícia, de opinião, não esquece de você deixar o seu like aqui e se inscrever nesse canal, que você já vai estar apoiando muito o nosso projeto do canal Trash Talk e deixando ativado o sininho de notificações para receber vários vídeos em primeira mão, fechou? Agora, sem mais delongas, bora começar o conteúdo. Primeiro eu gostaria de começar com o conteúdo que mais me anima em falar, a respeito de New York Knicks, obviamente. E por que é tão importante o que aconteceu com o New York Knicks? Porque a gente, além de manter de forma prematura o melhor jogador que tivemos em muitos anos e muitas décadas de New York Knicks, podemos estar conversando sobre o maior jogador da história do Nova York Knicks daqui a alguns anos, e eu não estou nem exagerando quando eu digo que o Jalen Brunson pode ser esse cara por tudo que ele vem apresentando nos últimos 2 anos, tá ligado? Tipo, ele saiu de um cara que foi considerado um pagamento muito alto para um jogador que não se provou por tanto tempo, apesar dele ser totalmente subestimado desde a época que ele saiu da faculdade. Ele já foi considerado jogador do ano, campeão com o Vila Nova. Ele tem, tipo assim, muita bagagem no currículo dele, que ele sofreu altos e baixos, obviamente, de aproveitamento, de pontuação, de performance em quadra em grandes momentos, mas quando mais precisou, ele deu um passo acima, ele elevou o nível lá no Dallas. Ele achou que ele ia ficar no Dallas, o Dallas não ofereceu um contrato decente pra ele, ele foi pro Knicks. Eu mesmo achei que foi um contrato um pouco alto, um pouco arriscado, mas só que se provou ser o melhor contrato da NBA. Depois ele se tornar um dos 10 melhores jogadores da NBA, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas, até porque ele terminou no top 5, se eu não me engano ele ficou em quarto ou foi em quinto na corrida de MVP essa temporada. Mano, ele merecia um contrato super máximo, esse contrato que todo mundo vai atrás. Só que no momento em que ele decidisse assinar esse contrato, ele ia comprometer muito a folha salarial do Knicks. Isso é meio óbvio, né? Deu pra ver que o Paul George, mesmo que tá na thumb, foi um dos caras que não conseguiu isso no Clippers. Teve alguns motivos por trás que eu não sabia antes de gravar esse vídeo. Quer dizer, antes de pesquisar a respeito pra poder gravar esse vídeo pra vocês, que tava acontecendo por trás das câmeras lá no Clippers. Ele não. O Knicks e o Jalen Brunson têm uma relação totalmente transparente, tanto que o pai dele faz parte da comissão do Knicks, então tem alguém dentro do Knicks pra poder conversar a respeito. E o Knicks percebeu que, mano, a última superestrela que a gente teve, a gente não conseguiu literalmente montar ao redor dessa estrela, porque, tô falando aqui no caso do Carmelo Anthony, que eu assisti todo esse período, né? Porque pra trazer o Carmelo Anthony custou todos os recursos que o Knicks tinha juntado ao longo de algumas temporadas. Mandou tudo pra trazer o Carmelo num contrato aspirante. O Carmelo não aceitou menos que um máximo, teve que reassinar pelo máximo, não conseguiu assinar com mais ninguém na free agency decente. Depois, quando precisou reassinar com o Carmelo mais uma vez, ele não tinha um time decente, foi montado nas coxas do jeito que dava, o melhor disponível pelo preço que o Knicks estava disposto a pagar, e a gente nunca passou de uma segunda rodada de playoffs na época do Carmelo. Então, um dos maiores jogadores da história do Knicks, de performances individuais, nunca chegou nem a uma final de conferência. E isso é uma das maiores manchas, eu acho, que se tem num front office do calibre do New York Knicks, de uma das franquias mais ricas da NBA, tá ligado? Se tornou literalmente um motivo de piada. Agora com o Jalen Brunson, vimos uma nova possibilidade de poder reescrever a história, de fazer um capítulo diferente. E ainda mais com a cooperação do jogador. Tipo assim, já tivemos ao longo da história da NBA vários pay cuts. O LeBron pra ir pra Miami teve um pay cut. O Tim Duncan aceitou pay cut pra manter o Manu Ginobili e o Tony Parker. Algumas temporadas atrás tivemos o James Harden lá com o Philadelphia 76ers aceitando pay cut. Então é natural jogadores aceitarem pay cut. O LeBron mesmo agora aceitou um pay cut. Só que nenhum pay cut na história da NBA chega a 100 milhões de dólares. 113 milhões de dólares. Isso, tipo assim, é fora de base. É muito, muito, muito dinheiro. Só que você, ao visualizar tudo isso de grana, você deve pensar, cara, mas por que o cara decidiu aceitar tudo isso a menos? Porque ele ainda vai receber 156 milhões de dólares. Se você olhar só pro número 156 milhões de dólares, fala, mano, é muita grana. Tipo, não existe um ser humano que não consiga viver bem e ter um padrão de vida por 10 gerações da família dele com uma grana dessa. 113 milhões a mais faz diferença, faz muita diferença. Só que o cara pôde escolher entre duas coisas: ou assinar um grande cheque e comprometer o time, ou assinar um cheque bom e montar um time suficientemente decente para ganhar um título, tá ligado? E o Jalen Brunson foi esse cara. E essa cultura de aceitar esse valor, mesmo tendo do lado dele o OG Anunoby, que acabou de aceitar um contrato de 200 milhões de dólares por 5 anos, que é um contrato maior do que o do Jalen Brunson. No caso, ele vai ganhar 8 milhões de dólares a mais praticamente anualmente do que o Jalen Brunson. Cara, você tem um cara do seu lado que teoricamente é menos importante
importante pra franquia do que você, e você ainda assim aceitar um contrato menor, é porque esse cara está destinado a fazer história. Eu vejo o Jalen Brunson ganhando uma estátua na frente do Madison Square Garden, o cara que vai trazer o título depois de 50 anos, ao longo, obviamente não é sozinho, né, porque esse pay cut traz uma série de acontecimentos que vai gerar resultados positivos na franquia. Já saiu uma notícia de que o Michael Bridges também pretende aceitar um pay cut pra também ajudar o New York Knicks a montar um elenco realmente decente, e isso pode se tornar uma cultura que vai totalmente contra essa cultura que a CBA tá tentando implementar dentro da NBA, que é aquela cultura de que os talentos têm que ficar pulverizados na liga. Agora, se esses talentos pulverizados aceitar ganhar menos pra poder formar time decente, vai fazer totalmente o caminho contrário do que esse tipo de regra que eles inventaram propõe que aconteça. E isso pode ter começado justamente com o Jalen Brunson e com o New York Knicks, cara. Isso é um passo gigantesco para o Nova York, que perdeu um cara como a Isaiah Hartenstein. Talvez se a gente tivesse esse contrato assinado com o Jalen Brunson antes, talvez o Giannunobi tivesse aceitado o menorzinho, talvez o Michael Bridges também reassinasse antes do tempo necessário para poder aceitar o menorzinho, a gente tinha mantido o Isaiah Hartenstein e ter trocado outro contrato. Mas de qualquer forma, isso já é um baita avanço pro New York Knicks. Cara, eu não sei nem falar a felicidade que me deu na hora que eu li essa notícia de que o Jalen Brunson assinou por 153 milhões de dólares, mais 3 temporadas com o New York Knicks. Obviamente que o New York Knicks fez, assim, um combinado com ele, digamos assim, que na próxima janela que ele tiver pra reassinar com a equipe, provavelmente ele vai assinar por um contrato de 300 milhões de dólares, meio que o Jason Tatum fez lá no Boston Celtics. Mas só que, neste momento do Knicks, que juntou 4 jogadores realmente competentes e bons pra jogar ao mesmo tempo, a nível, quase nível All-Star, os caras, cada um em sua determinada função, obviamente, né? Não vamos colocar, tipo, o Giannunobi All-Star, mas só que ele é um cara que tem uma função tão importante quanto um jogador All-Star dentro de uma equipe, tanto que ele foi muito procurado nessa off-season. Mas só que, mano, esse é o melhor elenco do Knicks que eu já vi na minha vida, cara. Eu não sei explicar o quanto eu tô feliz com isso. Eu gostaria de trazer aqui que isso é uma notícia muito grande. Jogadores como Jalen Brunson aceitando receber 30 milhões por ano, enquanto jogadores como o LeBron, que já estão próximos do final da carreira e estão desesperados por trazer um título pra franquia, reassinando por 50 milhões de dólares porque o front office não conseguiu fazer um trabalho decente de trazer jogadores pra compor o elenco do Lakers. Isso é loucura, tá ligado? Mas eu fico muito feliz pelo Nova York. Agora, dando aquela barra, vamos falar sobre a outra parte desse vídeo, que é sobre o Los Angeles Clippers. O Los Angeles Clippers teve toda... Mano, eu vou ter que citar isso mais uma vez, eu sei que vai ficar repetitivo, mas só que eles fizeram todo o esforço do mundo pra trazer Kawhi Leonard e Paul George pra jogar no mesmo time. Eles entregaram o futuro da franquia, acho que foi a pior troca da história da NBA. Eu acho que eu vou cravar, é a pior troca da história da NBA. A troca do Paul George pro Clippers, porque tentou juntar 2 superestrelas pra trazer um resultado. Essas 2 superestrelas não renderam ao mesmo tempo no primeiro ano, que foi o único ano que eles ficaram saudáveis juntos. Depois foi alternando quem ficava lesionado em uma pós-temporada seguida da outra, até que na última temporada o selecionado foi o Kawhi, só que o Kawhi já tinha garantido no começo do ano um contrato de 152 milhões de dólares por 3 temporadas, enquanto o Paul George ficou a ver navios, viu o seu casca de bala ali do lado assinar um contrato de 50 milhões por ano e ele não. Então começou ali o problema. E por que tinha informações que eu comecei citando nesse vídeo que eu não sabia antes de gravar, porque eu pesquisei a respeito, que não manteve o Paul George no Clippers? Porque a vontade do Paul George era ficar no Clippers. Eu assisti as partes em que ele falou a respeito disso do podcast dele. Ele mesmo falou um podcast, inclusive, que acho que vocês já devem ter visto, deu uma viralizada, que ele fez um podcast com a camiseta do Philadelphia 76ers. Então, nesse podcast em específico, ele fala a respeito da não permanência dele no Clippers, e foi o seguinte: o Paul George queria um contrato igual ao do Kawhi Leonard, só que o Clippers negou um contrato igual, porque teoricamente eles não conseguiriam fazer isso e reassinar com um contrato bom pro Harden. Aí eles optaram por assinar antes com o Harden um contrato de 70 milhões de dólares e 2 temporadas, e ofereceram um contrato de 60 milhões de dólares e 2 temporadas pro Paul George. Não me entendam mal, mas eu acho que esse contrato é válido pro Paul George. Eu acho que o contrato do Kawhi é muito ruim pelo histórico de lesões que ele vem apresentando nas últimas temporadas, só que esse contrato seria bom pro Paul George e não é um valor tão desrespeitoso assim, 30 milhões anuais, pra um jogador que já tá com 30 e todos anos e inclusive tem momentos horríveis nos playoffs. Mas só que mesmo assim o Paul George achou desrespeitoso e ele não aceitou por isso. E aí foi passando tempo, até que chegou na off-season e o Clippers ofereceu o mesmo contrato do Kawhi Leonard. Falou o seguinte: a gente vai assinar com você por 150 milhões de dólares e 3 temporadas. O Paul George ainda não estava satisfeito porque ele queria 4 temporadas, mas pelo contrato ter se igualado com o do Kawhi, ele falou: beleza, eu aceito, mas agora, já que vocês não quiseram no começo do ano como eu queria, eu vou querer um no trade clause. No caso, é uma cláusula
cláusula de não troca. Só 2 jogadores na NBA têm uma cláusula de não troca no contrato, que um deles é o pior contrato da liga, que é o do Bradley Beal. Phoenix Suns tá lascado com esse cara, inclusive. E o outro é o nosso mano LeBron James, agora no novo contrato do Lakers dele. Então ele seria o terceiro jogador nessa era moderna da NBA a assinar um contrato de não troca. E aí o Clippers falou, cara, a gente te oferece esse contrato, mas não te oferece no trade clause. Aí ele falou, então eu vou entrar pra free agents, vou te dar mais uma chance de assinar essa bagaça. E aí complicou porque o Warriors fez aquela proposta, eles não aceitaram porque não tinha o Jonathan Kuminga. Mas era melhor eles terem aceitado sem o Jonathan Kuminga do jeito que tava antes de entrar free agency, do que chegar na free agency e o Philadelphia 76ers oferecer um contratão de 212 milhões de dólares e 4 anos pro cara, mais de 50 milhões de dólares anuais, mais do que o Kawhi Leonard recebe, e ele se juntar ao Philadelphia. Para o Philadelphia, foi a situação que eles acharam necessário para poder preencher essa lacuna de necessidade de um segundo jogador a nível All-Star, uma segunda estrela, um jogador de calibre ao NBA Team, tá ligado? Eles estavam precisando disso, eles queriam isso para compor o elenco. Achei muito caro pro Paul George, reforço. Histórico de lesões, sumiço em playoffs, idade, muita coisa pesa na hora de assinar um contrato máximo como esse. Só que pro Clippers, que lá em 2020 dedicou tudo o que ele tinha pelo Paul George e ver ele sair a troco de nada, foi o pior cenário possível da equipe. Antes se dependia da saúde do Kawhi Leonard, agora vai depender mais ainda da saúde do Kawhi Leonard, porque só vai ter um James Harden que assinou por causa da grana, um cara que faz 16 pontos por jogo e 8,5 assistências, é bons números, vale até 30 milhões de dólares, só que ele e o Kawhi Leonard machucado não vão trazer nada de diferente pra esse Clippers. O Clippers ainda fez algumas boas assinaturas, como o Derrick Jones Jr., que chegou agora na final da NBA com o Dallas Mavericks, trouxe um cara que aparentemente está livre dos entorpecentes, que é o Kai Jones, aquele cara que teve todo aquele problema no Charlotte Hornets, parece que esse cara vai vir pra somar no Clippers de forma mais sóbria, digamos assim. O Russell Westbrook aceitou a player option dele pra ganhar pouquinho e continuar compondo esse elenco. Eles estão com um elencozinho ali bem mediano, só que sem profundidade, sem muito jogador que contribui dos dois lados da quadra, com o garrafão ainda fraco, só tem o Zubat lá por enquanto. Mantiveram o Terrence Mann, que é o cara que eles queriam manter, porque é um cara que tem muito futuro nessa equipe, inclusive custaram a trocar ele, não queria trocar ele por nada e tal. Então, mano, ao meu ver, o Clippers esse ano pode arriscar pegar play-in ou ficar de fora dos playoffs. Essa é a minha análise pra esse elenco que literalmente só se lascou nessa off-season, só se lascou essas últimas temporadas com esse projeto Kawhi e Paul George, e com a saída do Paul George troco de nada se lascou mais ainda. E sabe outra coisa que eu considero maluca? É que quase que o Kawhi Leonard joga as Olimpíadas mesmo ele estando de fora dos playoffs, cara. Tipo, o cara, ele desfalcou o time por causa que não tava 100% saudável e do nada ele aparece no roster das Olimpíadas e aí do nada ele também não faz parte disso. O cara tava tirando férias lá, aproveitando pra caramba em Porto Rico, sei lá, ele postou umas fotos muito engraçadas, largou mão do cabelo dele, lançou um cabelão diferenciado. Cara, o Kawhi Leonard não é um cara que tá muito preocupado com o Clippers, eu acho que nessa altura do campeonato. E eu até vi bastante gente sugerindo que talvez o Kawhi Leonard deveria se aposentar, mano, porque as lesões nunca vão deixar ele voltar a ser o Kawhi Leonard que a gente conheceu, o Kawhi Leonard de 2019, o Kawhi Leonard de 2014, aquele Kawhi Leonard. Pô, o Zaza Pachulia é um grande filho da puta. Mas agora finalizando a respeito do Clippers, eles literalmente se encontram no pior spot da NBA na Conferência Oeste. Por quê? Eles estão na conferência mais competitiva da NBA, vendo times como o Nuggets, que ficou levemente mais fraco, mas continua sendo Nuggets, time como o Timberwolves, que foi bem nessa temporada passada nos playoffs e agora vai ter uma melhor versão nessa temporada que vem do Anthony Edwards, o que é bem animador pra essa equipe. Um dos squads mais animadores de se assistir jogar, que é o Oklahoma City Thunder, com 2 novas adições de bons jogadores. O Dallas Mavericks, que também perdeu uma peça, mas só que conseguiu substituir, trouxe Najee Marshall, trouxe Klay Thompson, então é um time que chegou na final da NBA e agora pode fazer um feito semelhante nessa próxima temporada. Temos vários elencos muito mais competentes do que o Clippers, que tem muito mais peças, tem muito mais flexibilidade na hora de montar o seu elenco do que esse time que tá dependendo de 2 jogadores agora, né? Antes eram 3. A gente sempre vai ter aquela conversa, se ele ficar saudável, se ele se manter saudável, mas chegou nesse ponto que agora eu não tenho mais fé. Tipo assim, eu como apenas analisando o elenco do Clippers, eu não tenho mais fé de que eu vejo esses caras saudáveis pra disputar um playoffs e chegar longe em algum lugar. No máximo que eles pegam esse ano é um play-in e ponto final. E é tão difícil a posição do Clippers que daqui 6 temporadas eles ainda estão devendo pique pro Oklahoma City Thunder e o Oklahoma City Thunder não vejo algum tipo de realidade em que eles troquem essas piques de volta, nem se eles mandarem o Kawhi Leonard pro Oklahoma City Thunder só em troca das piques, tá ligado? Então o time do Clippers tá tão
tão na merda que os caras não tem pique pra poder fazer um rebuild, não tem jogador decente pra poder competir por um título e ainda perde jogador a troco de nada. Eu não queria ser esse cara, mas eu acho que o Clippers atualmente é o time que se encontra na pior posição da Conferência Oeste e a gente não vai ver uma melhora nas próximas 3, 4 temporadas, ainda mais com todos os investimentos que o time fez com estádio novo. Eles não vão poder fazer tanque e também não vão poder competir pra título e nem vai ter nada pra oferecer pra um jogador pra trazer uma superestrela. Eles dependiam muito do Paul George voltar pra equipe ou se não assinar com algum cara na free agency importante que viesse de graça pra equipe por um contrato que se encaixasse com quanto eles estão dispostos a pagar, que não fosse 150 milhões de dólares por 3 temporadas. Então é isso, eu vejo o Clippers na pior posição da Conferência Oeste, ponto. E eu não vejo uma saída pra esse time nas próximas 5 temporadas. Essa é a minha opinião sobre os 2 assuntos que eu quis trazer pra vocês no vídeo de hoje. Quero saber a sua opinião agora aqui nos comentários, que é muito importante pra esse canal. Se você quiser me apoiar, sabe que é de graça, basta se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e deixar o like. Você vai estar recebendo vários vídeos como esse em primeira mão. Se você quiser me apoiar ainda mais, tem aqui o botão embaixo de Seja Membro, que por uma quantia que se fizer sentido pra você apoiar o canal com essa quantia monetária, você vai estar fazendo parte de um grupo no Telegram pra gente trocar uma ideia. Vocês sugerem novos temas dos vídeos e você também tem alguns benefíciozinhos pra quem faz parte da comunidade do Guiber All Stars, que nem essa rapaziada absurda que está aqui ao meu lado. Mas eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!